questão? Então nós estamos mais ou menos, né, inclinados a pensar que da equação de campo, né, nós estamos sempre pensando assim, na equação de campo, nós chegamos a alguma equação de continuidade. Aí essa equação de continuidade me explicita, né, uma corrente, e aí o que a gente faz é, a partir dessa expressão da corrente, a gente chega, então essa corrente ela nos leva à corrente eletromagnética. Então nós estamos adotando, né, esse modo de descrever as coisas. Então a gente vai pensar agora, a gente tem um campo de spin 1, então nós sabemos que a matéria de spin 1, ela está nessa representação do grupo de Lorentz. Então a gente tem aqui spin 1. Nós já conhecemos um caso, aí bem tradicional, que é o caso do fóton. Então, I igual a zero, né? Que é o campo de Maxwell livre. Então, a gente escreve fóton de massa zero. Nós queremos fazer agora é introduzir massa. Se a gente quer introduzir massa, basicamente a gente quer introduzir a relação P2 igual a M2C2, que a gente quer introduzir. Por que a gente quer introduzir massa? A gente quer introduzir massa porque a gente espera que toda matéria carregada seja massiva. Porque nós não conhecemos, ninguém provou, mas nós não conhecemos na natureza nenhum exemplo de matéria com carga que tenha massa zero. Não se provou nunca que há uma relação, né, nesse sentido entre carga e massa, mas todos os exemplos que nós conhecemos de partículas carregadas, elas são massivas. E as únicas partículas de massa neutras que nós encontramos, que têm massa zero, nós não encontramos partículas de carga carregadas de massa zero. As partículas de massa zero que nós encontramos são sempre neutras, as poucas que nós conhecemos, que é só o fóton e, em boa aproximação, o neutrino. São as partículas de massa zero. Mas seria possível fazer a conta, pelo menos, considerando massa zero? Tipo, você tem trabalho. No ano passado eu até passei, não sei se você estava no grupo do curso do ano passado, mas eu passei um trabalho muito interessante que foi feito por até um ex-colega meu lá da CISA, ele é professor hoje na Universidade de Padua. Ele fez um trabalho bem interessante com um estudante de doutorado dele. Eu tenho esse trabalho, se você quiser, em que ele mostra que ele constrói uma eletrodinâmica para partículas carregadas de massa zero. E aí ele coloca mostrar todos os problemas que vão aparecendo de consistência interna. Então, é como ele diz no trabalho, não se prova, mas apenas se mostra que ter carga e não ter massa pode levar a sérias consequências muito sérias do ponto de vista da consistência. Tá? Então vamos lá. Então nós queremos introduzir massa. Então, obviamente, né, essa equação aqui, nós já sabemos, uma partícula massiva de spin 1, imagina uma partícula massiva e com spin 1, ela deve ter 3 graus de liberdade, associados, né, às 3 polarizações, 3 modos de polarização do spin 1. Polarização mais 1, 0 e menos 1. Então eu devo ter as 3 polarizações do spin. Então a gente sabe que uma condição interessante de tirar a parte de spin 1, parte de spin 0, quer dizer, essa condição, o campo vetorial tem parte de spin 1 e parte de spin 0. Se a gente põe essa condição aqui é uma condição escalar. Então essa condição, ela retira, né, do amigo
o módulo de spin zero. Sabe, pelo teorema de Helmholtz que a gente fez no espaço de Minkowski, né? O teorema de Helmholtz mostra que a gente pode decompor o campo em uma parte longitudinal e uma parte transversa. A parte longitudinal é basicamente a parte de spin zero. Então essa condição é uma boa condição. Então a gente pode observar o seguinte: se nós tomarmos essa equação aqui, vamos dizer então que eu vou representar o meu campo, vamos chamar o nosso campo WI, o campo vetorial. Então esse campo aqui que descreve, né? Nós vamos estar associando esse campo à partícula massiva do spin carregado. Então sempre tem carga, a gente sabe que ele deve ser um campo complexo. E a gente pode construir, associado a esse campo, né, o seu rotacional. O rotacional desse campo é a parte do campo do espaço de Minkowski que deve, onde fica, né, quer dizer, nessa parte aqui é que fica o spin 1, que é o rotacional do campo. A parte, né, de spin 1 ela fica no rotacional, e a parte de spin 0 fica na parte longitudinal, fica na divergência. Então, uma condição que a gente pode pôr, baseado no que a gente já conhece, dessa descrição até que o Léo fez com vocês dos operadores de projeção, e aproveitando o que a gente sabe da equação do fóton, né, é pegar uma possibilidade de pegar uma equação desse tipo assim, dmi w mini. E aqui colocar, já que a gente quer produzir, aqui vai produzir o dmi. Então a gente pode colocar, vai produzir um laplaciano, d'Alembertiano aqui. A gente pode produzir aqui o termo que seria mc sobre h cortado ao quadrado, que é alguma coisa que tem dimensão de... Aqui tem dimensão de comprimento, né? Esses operadores vão ficar w igual a zero. Se a gente tomar essa equação aqui, aqui eu tenho duas derivadas. Na verdade, isso aqui, né? Vamos colocar aqui. Isso aqui para nós é o d'Alembertiano de WI menos dmi WI. Então, isso aqui tem dimensão de comprimento a menos 2, comprimento a menos 2, W, vamos deixar a dimensão do W, que era uma dimensão comum com todos os termos. Então, claro, isso aqui tem dimensão de comprimento de onda de Compton a menos 2, né? Então, ao quadrado. Então, isso aqui é o inverso, perdão. É o inverso. Aqui tem dimensão de comprimento a menos 2, comprimento a menos 2, comprimento a menos 2, então a equação está homogênea. Então, essa equação aqui, e esse d'Alembertiano, olha, justamente dá o P2 e o termo de massa. Agora, se nós tirarmos dessa equação aqui, aplicarmos esse operador de divergência a essa equação, então esse termo aqui dá zero, que fica dmi antissimétrico, simétrico, w antissimétrico. Então, dmi, né? Esse termo aqui é identicamente zero, dmi do w. Então, esse termo aqui é identicamente zero. Se a massa, se esse termo aqui é diferente de zero, se o m, se o parâmetro de massa é diferente de zero, então a condição que nós obtemos é essa condição aqui. Então, essa equação de campo automaticamente implica nessa condição, que é o que nós estamos querendo impor, que é a condição de matar a parte de divergência zero, matar a parte de divergência do campo, ou seja, tirar o spin zero do campo. Mas, professor, quando você introduz a massa, você introduz também a possibilidade de um grau de liberdade a mais. Porque... Isso. Então, mas aí, essa condição mata o grau de liberdade que eu introduzi. Tá? Porque o que sobrou para mim, então? Se agora a gente pega aquela equação, bom, então nós tiramos essa condição aqui, isso aqui é uma consequência. Então, aquela equação, vamos escrever aquela equação de novo. E vou elaborar melhor a tua pergunta. Comprimento de onda de Compton a menos 2, W igual a zero. Então, esse termo aqui
automaticamente é zero. Então, isso aqui eu reinsiro aquela informação, quer dizer, essa equação nos deu isso aqui. Então agora eu reinsiro naquela equação, então a gente fica basicamente com essa equação aqui, da Lambertiano, né, mais MC sobre H ao quadrado, igual a zero. Então automaticamente essa equação aqui está me descrevendo algo que tem massa, é massivo, e o fato de ter a quadra divergência do W igual a zero me garante que eu tenho espinho. Vamos só pensar na seguinte coisa: se nós damos, essa condição aqui é o seguinte, ó, D0, que é 1 sobre C, DDT do W0, mais divergência de W, igual a zero. Vamos fazer a transformada de Fourier, vamos para o espaço de Fourier. O espaço de Fourier, então, é 1 sobre C. Quer dizer, TDT fica menos, né, menos iônico. Então, vai ter um I aqui, vai ter um I aqui. Então, vai ficar menos ômega sobre C, transformada de Fourier do W0. E aqui fica menos, igual da próxima, já fica X menos ômega Z. Vai ficar mais I capa. Tiro o I daqui, já botei fatorei o I. E aí aqui o W, a transformada de Fourier do momento igual a zero. Então, se nós estamos no referencial de repouso, o momento é zero. No referencial de repouso, quer dizer, esse objeto satisfaz a essa condição de K2, né, igual a M2C2. P2 igual a M2C2. Né? Então, se eu estou no referencial de repouso, então, a energia é MC, o quadro-momento, né? É MC, e aqui quadro-momento é energia sobre C. Então tá, MC, isso aqui é o quadro-momento, no referencial de repouso, obviamente. Então, no referencial de repouso, isso aqui é zero, está no lugar. Então, o W é zero. Então, se eu estou no referencial de repouso, para eu imaginar que essa partícula, né, se eu tiver um referencial de repouso, eu tenho o W, né, no referencial de repouso, ele vai ter W0 igual a zero e a componente espacial dele vai ser o vetor W. Então, de fato, eu defino o meu campo através de 3 graus liberais, tem 3 componentes independentes. Então, de fato, eu estou falando, né, de um objeto que tem espinho. Claro, se agora, se eu quero que essa partícula não está em repouso, eu faço uma transformação de Lorentz, né, claro, posso passar, fazer um busto de Lorentz e passar para o sistema de referência, aí vai ter um componente aqui que vem dessa, vai ter um beta escalar dado, ou seja, a gente, no referencial de repouso, a gente vê quais são realmente os graus de liberdade da partícula. Então, realmente, eu estou falando de uma partícula que é identificada por um vetor, então ela tem 3 graus de liberdade, está descrevendo o espinho. Então, essa é a nossa proposta de equação de campo. Essa equação é a equação que nós chamamos de equação de Proctor, né? É a equação que descreve um campo vetorial, é chamada equação de Proctor, que é a equação que descreve um campo vetorial massivo. Muito bem. Vamos olhar então aquilo que nós estávamos querendo buscar, a questão da conservação. Então, vamos escrever de novo essa equação daquela forma que ela tem. Dmi, né? Dmi, Wi, vamos escrever assim. Dmi, Wi, mais lambda, comprimento de onda de comportamento dos dois, Wi igual a zero. E vamos tirar o conjugado completo dessa equação. Pi,
Goza. Vai estar dando uma briguinha aí. É briga de criança, né? Briga de criança. Não, mas tem voz de adulto também. Não, tem voz de adulto. Tem voz de adulto também? Não briga não, Marcos. Oi? Tá brigando com a Marcos. Pode abrir, pode abrir. Ali já o Tá realmente abrindo no ventinho. Oi? no P3. Tá aqui, ó. Abrir aqui. Eu faço um ventinho. Agora eu acho que já não tá dando tanto. Como o P3, João. Tanto reflexo. O P3 não é Ah, depois só perguntar para segurança quando você É, segurança sabe, né? Então vamos lá. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos multiplicar essa equação aqui por um WMI. Vamos pegar essa equação aqui. A gente multiplica por um WMI está. E essa equação aqui a gente multiplica por um WMI. E de qualquer maneira a gente vai ter WMI está, WMI está, WMI. Então de novo a gente vai ter a mesma estrutura. Vamos ter isso aqui, DMI do WMI vezes WMI está menos DMI do WMI está WMI igual a zero. Desliga um pouquinho, tchau. O áudio sai todinho. Oi? O áudio sai todinho na filmagem até. Sai? Até o. Esses cachorrinhos latindo, tudo? Demais. Atrapalha até o elevador sai, quanto mais. Sai o terceiro andar subindo. É mesmo? Sai bem lá, sai aquela vozinha Sai. gravando, né? Quanto mais isso daí. Vamos curiosos. Os físicos curiosos.